Nesse vídeo eu vou te trazer 3 ações que devem pagar muito, mas muito dividendo no ano de 2026 e que não estão caras ainda, viu? Vem comigo. Viu? Eu sei que o dividendo começou a ser tributado no ano de 2026. Contudo, isso só afeta aquelas pessoas que ganham mais do que 50 mil reais. De tal modo que, se a empresa continuar com o seu mesmo nível de distribuição de dividendos, payout, você que não tem um caminhão de ações a ponto de ser tributado, você não será afetado, de tal modo que a renda passiva, a dívida dos dividendos, ainda continua bastante relevante. Dentro de uma carteira de investimentos, você pode encaixar tanto empresas de dividendos, ainda que venha a haver uma tributação que atinja todo mundo, o que pode acontecer no futuro, não sabemos, e uma carteira voltada para empresas que não pagam dividendos ou pagam muito pouco. Uma vez que, se você está investindo em empresas de qualidade e muito baratas, em dado momento, essas empresas vão pagar bons dividendos. Eu vou te dar um exemplo da PetroRio. No último relatório financeiro eu mostrei que tá lá, que eles querem instaurar uma política de remuneração aos acionistas mais clara, já a partir do primeiro semestre de 2026. Isso significa que mesmo a empresa focada em crescimento nos últimos anos, quando a gestão não consegue enxergar mais nada de crescimento, ou não consegue enxergar as ações baratas para fazer recompras, a consequência é a distribuição de dividendos. Então, o grande foco é buscar excelentes empresas, mas talvez você queira encaixar na sua carteira, nesse momento, ou majoritariamente, e tá tudo certo, empresas de dividendos. Por isso que eu vou te trazer essas 3. Indo daquela que vai pagar provavelmente o menor dividend yield, lembrando que o dividend yield tem a ver com o preço que você paga, para aquela que vai pagar provavelmente o maior dividend yield. E começando aqui com o banco BMG, BMGB4. É uma ação com elevado desconto em relação ao valor de patrimônio líquido, negocia um indicador preço ou valor patrimonial de apenas 0,62, um índice preço-lucro de 5 vezes. Cara, são múltiplos extremamente baixos. O que acontece é o seguinte, quando você clica aqui em contábil no investidor 10, que daí você é direcionado para o histórico de resultados da empresa, você nota o seguinte, olha só, que o lucro do BMG saltou de 279 milhões para 587 milhões de reais, sendo inclusive, olha só, quando você pega todo o histórico, o recorde histórico de resultado do BMG. E uma dica aqui para você, quando você olhar no histórico de resultado da empresa e verificar um salto assim tão significativo no resultado, dá uma desconfiadinha, vai lá no site de relações com investidores, na central de resultados e busca o último resultado. Eu abri aqui para você o release de 2025 do Banco BMG. E a gente pode notar aqui que de fato houve melhora. O banco realmente melhorou seu resultado. Até a margem financeira após custo de crédito, que seriam as provisões, ela cresceu 8,8%. O ROI do banco saltou, saiu de 10,7% para 14,4%, o que é um ROI muito bom, pensando no Banco BMG e no seu histórico de ROI mais baixo. Só que a gente precisa reconhecer que esse banco aqui, ele dá uma deslizada de um trimestre para outro, de um ano para outro, porque ó, 2019 o lucro foi de quase 400 milhões, aí caiu, chegou no fundo de 65, aí retornou. Então, é difícil você projetar um forte crescimento do fluxo de caixa. O ideal é você ser bem conservador para fazer projeções para 2026. Se fez 587 milhões, e na verdade, pega o lucro líquido recorrente, que afasta tudo, tá aqui no relatório financeiro, 561 milhões. Se a gente está falando de 561, vamos lá. E a gente prevê um crescimento módico no resultado para 2026, de apenas 5%, a gente está falando de 590 milhões, tá? 590 milhões. E aí o que você faz para projetar o dividendo que você pode receber com a ação? Você tenta estimar o payout, isso com base na média histórica. Aí eu clico aqui no Investidor 10, nessa checkbox, ignorar anomalias, uma nova ferramenta aqui do Investidor 10, e aí o que eu tenho? Que a média fica em 34%. Eu prefiro ficar aqui mais próximo de 40%, especialmente porque com esse nível de resultado, há muita margem para distribuição de proventos. Claro que eu também não espero algo acima de 50%, como foi em 2025, se você pegar aqui, justamente por conta dessa janela que teve no final do ano passado para não incorrer na tributação dos dividendos. Payout de 40% é bem provável aqui no BMG. Então, eu pego esses 590 milhões de reais de resultado provável, como a gente estimou aqui, eu aplico uma taxa de 40%, que seria o meu payout,
e eu chego no provável dividendo que poderia ser distribuído nesse ano. E o que eu faço com isso? Eu divido pelo número de ações, que daí eu chego aonde? Eu chego no dividendo por ação. E o número de ações onde que eu confiro? Aqui no Investidor 10 meses, você clica em empresa, já puxa aqui para você, aqui embaixo, o número de ações. E esse aqui é o número de ações, 599 milhões de papéis. Então eu vou dividir por 599, eu chego a 40 centavos. Aí você pode esperar 40 centavos por ação. O que eu faço agora? Divido pelo preço atual da ação, 4,82. E aí eu vou chegar onde? No dividend yield provável. Então eu chego em um dividend yield de 8,3. Isso quer dizer que a cada 10 mil reais investidos nessa ação, eu vou ganhar por ano R$ 830 de dividendos, entre dividendos e juros sobre capital próprio, obviamente. E aí basta você ir escalando conforme a quantidade de valores que você tenha sob disponibilidade. Esse vídeo não é recomendação, mas estou te trazendo aqui empresas em que talvez você queira uma exposição somente focada em dividendos e não queira investir em fundos imobiliários agora, seja qual for o motivo. E mais um detalhe, para você estimar o índice preço-lucro provável de 2026, o que você faz aqui? A gente já chegou num lucro, a gente sabe que é o quê? Mais ou menos uns 590 milhões. Eu vou dividir pelo quê? Se eu dividir pelo valor de mercado, 2,864, eu chego naquilo que a gente chama de Earning Yield, um indicador utilizado também no mercado financeiro. Ele está indicando para a gente que a ação hoje, se o lucro não cair, isso é muito importante, não pode cair, tem que se manter pelo menos estável, eu teria um retorno anualizado de 20%. Se eu inverter isso aqui, se eu fizer o seguinte, pegar o preço e dividir pelo lucro projetado, aí é o índice preço-lucro, antes a gente trouxe o indicador Earn Yield, que é o inverso, é o índice lucro sobre preço, a gente chega em 4,85. De tal modo que hoje a ação negocia sim a aproximadamente 5 vezes lucro, sendo um banco bastante descontado. E você poderia me perguntar, Luan, por que o mercado deixa a ação tão descontada assim? É porque tem desconfiança. Preço é desconfiança. Ou empresa muito pequena que o mercado não faz cobertura. Isso também pode acontecer. Então, a liquidez desse banco, por exemplo, você vai dar uma olhada aqui, ó, é uma liquidez relativamente baixa, de apenas 7 milhões de reais aproximadamente. E como eu disse, quando você pega aqui o histórico, você vai ver que o banco desliza nos resultados. A recuperação ocorreu só agora. Então, essa volatilidade nos resultados se reflete em múltiplos mais baixos e aí o pessoal exige mais retorno. A segunda ação da nossa lista é a BB Seguridade. Famosa BB Seguridade, uma ação da minha carteira. E veja o seguinte, cuidado a olhar simplesmente para dividend yield de plano, porque está pegando os últimos 12 meses. Então, isso aqui tá fora de questão. Você precisa estimar o dividendo por ação. É isso que você precisa fazer. E a ação agora está em quase R$ 35, qual seria o dividend yield provável? Então o que acontece? Eu vou clicar aqui em contábil, mesmo procedimento. O lucro foi de mais de 9 bilhões. Olha só que nesse caso aqui eu não posso estimar crescimento. Porque se eu pudesse, olha o impacto. Vou colocar aqui 9 mil de 9 bilhões, vezes um crescimento só de 5%, pouco acima da inflação. Inflação hoje, né? O IPCA hoje no Brasil. Iria para 9 bi 450, na verdade 9 bi e meio, porque foi um pouco mais de 9 bilhões, então 9.500. O payout da BB Seguridade, você também encontra aqui. E aqui está 100%, mas detalhe, na verdade, essa média aqui é o payout que vem sendo praticado. E se eu tiro o extremo, cai para 81. Então eu posso adotar essa média aqui de 81, 82, ou os 85% que vem sendo adotados aí em vários semestres pela BB Seguridade. Então pode ir no 85% que você vai fazer uma boa estimativa. Então o que eu faria? Olha só. Eu multiplico por 85%, eu chego a 8 bilhões de reais de dividendos distribuíveis, digamos assim. E aí, agora para chegar no dividendo por ação, basta eu dividir pelo número de ações. Mesmo procedimento. Então eu vou aqui de novo em empresa, desço aqui, são 2 bilhões de papéis. Então eu divido por 2 bilhões de papéis, ou 2 mil, por equivalência. Então eu chego a R$ 4,03 de dividendo por ação. Se eu dividir esse número por R$ 35,00 que é a ação hoje, eu estaria falando de 11,53% de dividend yield, um dividend yield elevadíssimo. Por outro lado, essa estimativa está incorreta, porque o resultado da BB Seguridade será de queda. Eu já trouxe isso com mais detalhes num vídeo, mas em linhas gerais, quando você se aprofunda na matéria, você percebe que a própria empresa já espera queda na emissão de prêmios, e o negócio de seguros depende da emissão de prêmios, ou então de elevação da taxa de juros para que ela possa ganhar dinheiro com float, com juros das aplicações que estão
sob seu domínio, aguardando uma eventual indenização. Pois bem, acontece que esse é um ano de queda na taxa Selic, mesmo que a gente não tenha uma queda tão expressiva quanto se pensava antes, por conta da guerra no Oriente Médio, que poderia pressionar a inflação, e aí isso poderia fazer com que o Banco Central segurasse um pouco o corte de juros. Tudo bem, ainda assim a gente pode esperar a queda na Selic. E é sempre importante você se preparar para o cenário mais adverso, que assim a tendência é você se surpreender positivamente, de tal modo que eu espero uma queda do lucro de 9 para 8,3 bilhões de reais. Essa seria a minha estimativa, então seria 8.300 vezes 85%, então seria 7 bilhões, não 8 bilhões de dividendos distribuídos, dividido por 2.000, eu chegaria a 3,52 por ação, dividido por R$ 35, que é a cotação atual, eu teria um dividend yield de 10%. Então esse é o dividend yield que eu espero na BB Seguridade ao longo de 2026, salvo se a empresa tiver um resultado ainda pior ou se ela reduzir o nível de payout, o que ainda não aconteceu. Por hora, é esse o dividend yield que eu espero. Então é como eu falei, estou indo daquela que vai distribuir o menor dividend yield, aqui algo em torno de 8 a 8,5%, aqui algo em torno de 10%, ou até mais, se o lucro não cair tanto assim, ou se a distribuição for até superior a 85%, o que pode acontecer. E a última ação dessa lista, não necessariamente a mais barata, na verdade, em termos de múltiplos, eu tô indo da mais barata para a mais cara, porque essa é a mais barata, o BMG, depois BB Seguridade e depois a Allos, mas essa é a que mais vai pagar. E o que acontece? A Allos é uma administradora de shopping center e ela chegou hoje num patamar onde ela não precisa investir tanto e ela está ganhando muito dinheiro com a sinergia oriunda da fusão que ela fez lá atrás, porque ela é fruto de uma fusão, a fusão BR Malls e Aliança Sonae. Virou a Allos. E aí essa sinergia gerou economia, porque antes você tinha, por exemplo, duas estruturas administrativas, agora você tem uma. Então você pode reduzir bastante custo e isso gera mais lucro líquido, melhora a margem da empresa. E com a empresa não precisando de tanto capex, tanta despesa de capital, ela consegue pegar toda a sua geração de caixa, que é bem grande, e distribuir na forma de proventos. Só que tem um detalhe, você poderia me perguntar, como assim uma empresa mais cara, aparentemente com múltiplo aí que supera 15 vezes lucro, poderia ter um dividend yield maior que as outras que possuem múltiplos mais baixos? Eu não entendi. Para mim, o dividend yield estava muito atrelado ao preço que eu pago. Como que aqui eu vou ter um dividend yield maior? Então, essa desconfiança é bem adequada. Você tem que investigar o que está acontecendo, para você não se iludir. E aqui é um caso atípico. Por que é um caso atípico? Porque, veja só, esses aqui são comentários da gestão no último resultado reportado, que é o de 2025. Confirmamos o guidance, a projeção, de dividendos para 2026, entre 28 e 30 centavos por ação ao mês. Sim, o dividendo vem sendo pago de forma mensal. E você pode conferir aqui no Investidor 10 fazendo o seguinte, ó. Aqui na seção de dividendos, você vai notar que nesse ano o dividendo está sendo pago de forma mensal e acima de 29 centavos por ação. De tal modo que você poderia ter um dividendo, olha só, ao final do ano de 3,48 a 3,49, talvez 3,50. Porque se você considerar 30 centavos, na verdade, você está falando de 3,60. Então dá para chegar em 3,50 sim. Então vamos trabalhar com 3,50 de dividendo anual na Allos. E aí já fica fácil para você entender o seguinte, se pagar 3,50, o que acontece se eu comprar a ação até os 30? Meu dividend yield é de 11,66%. Impressionante. Se for 3,60, que é o máximo teto ali já trazido pela gestão, eu estou falando de um dividend yield de 12%. Mas me diz uma coisa, Luan, esses 3,60, a empresa dá tanto assim de lucro? Por que o múltiplo está um pouco mais alto? Então, deixa eu só te mostrar uma coisinha aqui. A Allos também trouxe divulgação do seu EBITDA. Lembrando que é o lucro antes da empresa descontar depreciação dos seus ativos, antes de pagar os credores, que são juros, e antes de pagar o Estado, são os tributos. Ah, mas e se a empresa não tem dívida? Aí não tem que pagar credor, mas aqui ela tem. Então, é por isso que o pessoal fala que essa seria a medida que mais se aproxima da geração de caixa da empresa. É o quanto que ela gerou nas suas operações antes de pagar credores, Estado e descontar a depreciação. E você nota aqui que a projeção da gestão é de chegar a uns 2,2 bilhões de reais. 2,2 bilhões de reais. E aí, mais à frente, na página 14 do release do quarto trimestre de 25, olha o que a gestão comenta, que a expectativa
é de que o montante total de dividendos pagos alcance 1,9 bilhão de reais, ou seja, quase 100% do EBITDA, quase 100%. 87%, para ser mais preciso, do EBITDA estaria sendo distribuído na forma de proventos. Mas Luan, não é o EBITDA que é utilizado para a distribuição de proventos? Não é. Aqui é só para você entender o tamanho da distribuição. Mas não é o lucro líquido, ou melhor, no caso de um shopping, o FFO, o indicador FFO? Sim. E o FFO aqui está na casa dos 1,3 bi. Vamos supor que cresça 10%. Então eu chegaria a 1,5 bi. Supondo, 1,5 bi ainda está abaixo. E esse FFO o que é? É o lucro líquido mais a depreciação. Eu somo a depreciação que foi descontada lá na gradação do EBITDA. Então eu nem consigo. Então você percebe que a distribuição desse ano é de mais ou menos 120, 125% da geração de caixa da empresa. Geração de caixa depois que eu já paguei o Estado, depois que eu já paguei os credores. Então é uma distribuição que tende a não durar muito tempo nesse caso aqui. Não que a empresa vai parar de ser uma vaca leiteira. Na verdade, provavelmente ela vai continuar sendo. Mas essa distribuição nesse nível, aí é improvável. Mas hoje, a princípio, é isso que você pode esperar. E o melhor, distribuição mensal que te possibilita pegar esse dividendo e reaportar na sua carteira ou em outras oportunidades. Isso é muito bom nesses momentos de volatilidade, onde sua própria carteira gera o dinheiro necessário para você reaplicar na carteira. Isso é muito bacana. Então, esse é um ponto positivo que facilita o efeito bola de neve quando a gente tem empresas que pagam dividendos com uma frequência mais apertada, né? Nesse caso mensal. Agora, deixa eu te dar um recado. Sabia que a declaração do imposto de renda já vai começar? E é aquela loucura, né? Especialmente a gente que tem um portfólio diversificado, ações, fundos imobiliários, renda fixa, etc. E aí é uma série de regras. Sem falar que dá muito trabalho fazer declaração do imposto de renda. Mas existe uma solução para você automatizar nessa era da tecnologia, da IA, etc., que é o aplicativo da Grana Capital. Ele é indicado pela B3, então tem essa segurança, né? Porque a B3 não ia indicar um negócio que é furado. E por meio desse aplicativo, você pode fazer sua declaração em menos de 5 minutos. E eu vou te mostrar como. E aqui está a minha tela do Grana na abinha Declaração. Nessa aba, eu tenho aqui que eu posso fazer a minha declaração por preenchimento automático. Vou clicar aqui, ó. E por meio dessa modalidade aqui, eu consigo simplesmente extrair um arquivo gerado pelo Grana, que vai pegar toda a parte da Bolsa de Valores no Brasil. E com esse arquivo eu importo no programa da Receita Federal e envio. Pronto. Luan, você tá de sacanagem. São poucos cliques. E com a indicação da B3. E ainda, assinando o Grana, eu levo a ferramenta IR mensal, que automatiza toda a parte de imposto a pagar, se eu tenho que pagar uma coisa, compensação de danos, né? Se eu tive prejuízo, se eu tive lucro, tudo isso é automatizado aqui no aplicativo. Mas essa ferramenta aqui é que vai resolver seu problema nessa declaração de 2026. Então, baixe o Grana, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado, e assinando o plano Mais Grana para receber todo esse ferramental, com o cupom MIRAI, você vai receber um belo desconto. Link na descrição. Mas eu quero saber sua opinião. O que você acha dessas ações aqui? E se tiver alguma dúvida, também comenta aqui embaixo. E quem quiser se aprofundar ainda mais na análise de ações e outros investimentos e acompanhar a minha jornada, a minha carteira, eu te convido a se tornar membro do canal, clicando aqui no YouTube e cancelando a qualquer momento. Mas se não fosse o momento, também não tem problema. Eu te vejo no próximo vídeo.